Bom, vimos o conceito de potência, como utilizar a potência no Excel. Da mesma forma que a gente trabalhou com potência, nós também podemos trabalhar com raiz quadrada. Vou vir então em matemática e trigonometria. E depois vou selecionar então a função raiz. Ele abre uma caixa de diálogo. O que é num? É o número cuja raiz quadrada você deseja calcular. Ah, por exemplo, eu quero saber a raiz quadrada de 4. Ah lá, ele já retorna 2 para mim, né? Então, veja que na barra de fórmula, ele pega e põe para mim assim, igual raiz, abre parênteses, 4, fecha parênteses. Ah, se eu quiser, por exemplo, calcular a raiz de 81. 81. Então eu venho na caixa de diálogo na caixa de diálogo no campo nu, eu digito 81, ele retorna 9, tá? Lembrando que eu posso vir direto na célula onde eu desejo. Vou vir na célula 2 e digitar lá raiz, por exemplo, de 256 e clique em OK. E fecha parênteses, clique em OK lá. Ele retornou 16. Por quê? Porque 16 vezes 16 vai dar 256. Então, é assim que nós trabalhamos com raiz quadrada. Se eu colocar, por exemplo, 2,5. Olha lá. Então veja que eu posso calcular a raiz também de número que não é inteiro, né? Número que contém casa decimal. Se eu, por exemplo, quiser calcular a raiz quadrada de 2,75, olha lá, ele vai retornar outro valor, ó. 1,658312. Raiz quadrada de 16, né? Ele vai resultar em 4. A técnica que está envolvida na raiz quadrada é quando a gente decompõe o número em fatores primos, tá? Vamos entender. Por exemplo, por que raiz quadrada? Eu vou pegar um número bem baixo para ficar fácil para a gente calcular a raiz quadrada. Ó, a gente sabe que raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Mas se a gente pegar e decompor o 4 em fatores primos, ou seja, usando, né? Por exemplo, pegar o 4, então eu tenho lá 4, decompor em fatores primos, então 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então eu tenho que 4 é igual a 2 vezes 2. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2. Quando for calcular a raiz quadrada de números maiores, a gente pode utilizar a técnica de decompor um número em fatores primos, tá? Vai ter caso que não vai resultar no número exato, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, pessoal. Pratiquem. Qualquer dúvida, estarei à disposição para atendê-los. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.